Trabalhadora da casa, Sandra, que vai falar sobre esse tema que é tão importante nos dias atuais. Seja bem-vinda, Sandroca. Obrigada. Pessoal, agora ia falar boa tarde, boa noite. Boa noite também, né, quem está me assistindo aí pelo Instagram. É um desafio, viu, falar sobre família, realmente. Eu lembro que Márcia, ela quando me pediu para vir e escolheu esse tema, eu não dei resposta, mas eu acho que eu fiquei tanto tempo sem dar resposta para ela, que ela acabou que botou meu nome mesmo, e cá estou eu para falar sobre esse tema. E não tem como a gente falar de família quando a gente para estudar, sem que a gente possa lembrar um pouquinho da nossa família também. Então hoje foi bem interessante quando eu estava terminando de olhar algumas coisas, e eu fiquei pensando, né, nessa trajetória também minha, qual é o meu lugar na família, qual é o meu papel. Então, quando a gente fala de família, a gente vai falar de vários conceitos e muitas coisas que estão ali interligadas, né, que fazem ali uma ligação. E aí, eu fiquei pensando nisso, né, eu fui criada numa família que minha mãe e meu pai ensinou muita gente assim, a amar muito os irmãos, né? Eu e meus irmãos. A gente se ama muito. Muito mesmo. A gente está preparado até para dar nossa vida um pelo outro. E aí a gente vai crescendo nisso, mas cada um aqui também tem a sua experiência, né? E vai constituindo a sua família. O que não deixa de ser um desafio realmente. E eu estava fugindo um pouquinho por conta desse nome aí, desafio. Aí eu falei, Márcia, sobrou logo para mim, essa família, os desafios atuais. Eu falei assim, pô, desafio no plural, é muita coisa, né, para falar. E aí, ela me mandou um monte de coisa. Acho que teve algum congresso, algum seminário com esse tema. Aí ela fez assim, olha, se prepare por aí. Só que quando eu fui abrir o negócio, era várias palestras. Foi realmente um congresso sobre família e os desafios atuais. Aí eu falei, não vou nem assistir, porque se eu for perder aqui o tempo assistindo um por um aqui, não vai dar certo. Mas isso é para falar da complexidade, porque precisou de um congresso para poder falar da família e esses desafios todos, né? Então, eu escolhi alguns aqui, vou falar alguns desafios e vou falar o principal na estante. Aí vocês vão ver se vocês concordam comigo, se esse é o grande desafio. Mas para falar disso, eu vou tomar o tempinho aqui de vocês e vou ler um trechinho de um texto de Khalil Gibran, do Profeta, né, do livro Profeta. O nome do texto que ele escreve lá nesse livro é Os Filhos. Então, o contexto é esse. Uma mulher que carregava o filho nos braços lhe disse ao profeta, né? Fala-no dos filhos. Aí Khalil vai falar. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Poderia até parar aqui a palestra já e me sentar, né? Só com essa introdução aqui. Vem através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque ele tem seus próprios pensamentos, os filhos, né? Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós, os pais, né, sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que essas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurtamento na mão do arqueiro seja vossa alegria. Pois, assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável.
Então, eu já li esse livro e me lembrei dessa passagem que ele vai falar dos filhos. E aqui tem várias coisas importantes para a gente começar a pensar a família. E embora seja um livro filosófico, né, a gente sabe que o Espiritismo também é uma filosofia, né? E ele traz alguns conceitos aí do Espiritismo, né? Logo de cara ele fala, vossos filhos não são vossos. E a gente sabe, a gente que é espírita, ou pelo menos simpatizante, a gente compreende, né? Que os filhos, o marido e a esposa também, ninguém é de ninguém. Estamos ali naquele papel. Então ele já começa assim, vossos filhos não são vossos, vêm através de vós, mas não de vós. E embora convivam convosco, não vos pertencem. Que esse aqui deve ser um grande desafio para a maternidade e para a paternidade, né? É compreender e sentir que os filhos não nos pertencem. E aí ele traz aqui uma metáfora muito bonita, que foi a do arco e da flecha, né? Ele coloca o pai aqui, os pais, como os arcos. Então, a estrutura, que é o arco, é o pai. Digamos, vamos ampliar para a família. E os filhos são arremessados. Então ele fala, você estica, estica, como flecha viva, né? E você estica com toda a sua força e você quer que seu filho vá para frente. Que seu filho caminhe, que seu filho voe. Mas a gente não controla. Depois que a gente puxa a flecha, a gente não controla a flecha. Então a gente nunca sabe onde é que ela vai dar. Mas o esforço do pai é esse. E aí no final ele fala assim, né? Que esse encurtamento na mão do arqueiro, ou seja, esse encurtamento que você faz, esse esticar que você faz, pois assim como ele ama a flecha. Então o filho, ele ama a flecha, ele ama a si mesmo, de como ele vai, mas ele também ama o arco que permanece estável. Ou seja, uma vez que ele foi, que você atirou, que você deixou ele ir, ele também deve amar a estrutura que veio por trás dele. Então, eu acho esse texto muito bonito para a gente poder começar a falar de família, porque ele já situa a gente no que é essa família realmente, nesse conjunto de pessoas que reencarnam juntas com um papel e um propósito, mas que ninguém ali é de ninguém, mas todo mundo coabita no mesmo espaço, no mesmo ambiente e na mesma ambiência também, né? Não só no ambiente físico. Aí no Livro dos Espíritos tem lá uma pergunta que vai falar assim, ó. O espírito dos pais não exerce influência sobre o dos filhos após o nascimento? Poxa, eu acabei de falar que nossos filhos não são vossos, né? E aí que a pergunta é essa. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Aí a resposta dos espíritos são: exerce. Exerce. Embora não seja nosso, a gente exerce sim uma grande influência sobre eles. E muitos, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Então, todos ali naquela família devem concorrer um com o outro para o progresso de todos naquela família. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Então, tem aí uma grande função, sim. E por isso mesmo que exerce essa grande influência. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Mas o culpado aqui é o culpado de não ter concluído o dever, né? Não é o culpado com uma tonalidade muito mais pesada, não. É o culpado nesse sentido, né? De que tinha um dever, o dever de educar, de acolher, de progredir junto, de fazer com a pessoa, e aí falhou em algum momento ali, e aí será culpado. Então, esse culpado é de infringir essa lei, né? Que é essa lei aí da reencarnação e a lei da família. E aí a gente vai pensando sobre isso, e aí vai ficando mais claro esse papel da família e os desafios que ela está exposta. E aí tem uma pergunta também bem clara que é assim, ó. Para a gente dimensionar bem o tamanho da família na nossa sociedade, até lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala, né? Que é dever da família, da sociedade e do Estado. Cada um tem um lugar. A gente parte do menor para um pouquinho maior, que é a família, para a sociedade e para o Estado. E ele fala assim, como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 se ainda não aprendemos a servir a 5 ou a 10?
que faz parte do nosso âmbito familiar. Então, muitas vezes a gente quer, assim, já grandes missões, grandes tarefas. A gente sempre está pensando muito no macro, no impacto que eu vou ter na sociedade. Mas aí, como é que eu vou atingir 100 ou 1000 se eu não consigo ainda me relacionar bem ou construir ali um caminho com 5 ou 10, como ele falou, que é o meu núcleo familiar? E aí ele faz essa pergunta, né, para a gente ir pensando mesmo de como, às vezes, a gente quer dar um passo muito além, sendo que a maior da nossa tarefa está sempre ali no nosso seio familiar. Né, Rose? Mas aí também, como a pergunta, os desafios que eu falei, né, que eu quase não venho aqui por conta desses desafios aí, lá no Livro dos Espíritos tem outra pergunta, e aí a gente agora vai entender completamente porque esse é um desafio. A pergunta 775, olha o que ela vai falar. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A gente já viu que às vezes a gente quer alcançar 100 ou 1000, sem nem conseguir alcançar 5 ou 10. Mas, e que será então um resultado para a sociedade o relaxamento dos nossos laços familiares? Aí a resposta é bem simplesinha, bem curtinha. Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é tornar mais intenso, né? Ou seja, se tornar mais intenso o egoísmo. Então, tudo que acontece nos laços familiares, ele terá sim uma resposta e uma consequência na sociedade. Então, a gente já está vendo que a gente começa realmente, do micro para ir para o macro. Mas o micro tem um impacto muito grande no macro, que é a intensificação do egoísmo. Aí eu listei alguns desafios aqui. Vejam aí comigo, se não esses os desafios da nossa sociedade contemporânea, né? Disso que a gente vive hoje. A gente já vem sofrendo, a família, gente, é um conceito até atual, não é um conceito antigo, não. Até a própria criança, o lugar dos filhos, foi sofrendo, né? Várias modificações ao longo dos anos. Então, nem sempre o filho teve esse lugar de destaque, como a gente vê hoje, né? Meu filho, minha vida. Nem sempre foi assim, não. Mas os desafios hoje ainda são, sim, essas mudanças na estrutura da família, que a gente já viu, né? Como eu estou dizendo aqui, já foi modificando muito ao longo dos anos. As pressões sociais e econômicas, então não deixa de ser um desafio. Aquelas famílias que se veem, muitas vezes, com grandes dificuldades financeiras e econômicas, de como fazer, de como equilibrar, né? Como se fosse um equilibrista lá, um malabares, com várias bolinhas, sem deixar que nenhuma caia. Então, as questões financeiras, elas são um grande desafio para as famílias. O impacto da tecnologia, da hiperconectividade, das redes sociais, né? Então, hoje a gente vê como as relações, elas estão mais frouxas, tanto a nível familiar, como na sociedade. Então, é um grande desafio hoje, a família. Muitas vezes tem gente que manda mensagem dentro da própria casa, né? Tá mandando uma mensagem. Às vezes eu mando, às vezes até eu mesmo mando uma mensagem assim. Viu alguma coisa, eu já falo ali mesmo, na mensagem, com minha irmã que tá ali, na sala ou no quarto dela, e eu já mandei uma mensagem. Então, hoje é um grande desafio. E tem vários livros interessantes para quem quer compreender melhor o impacto das redes sociais e dessa hiperconectividade na nossa vida, né? As nossas relações estão ficando muito baseadas nisso, né? Então a gente pensa muito no curtir, no compartilhar, vai mudando a gramática também da família. Os conflitos geracionais, que esses sempre existiram, faz parte da família existir os conflitos. E a gente está vivendo um momento até difícil, assim, difícil não. Na verdade, está vivendo um momento até muito bom, que tem muita criança pequena que tem seus avós muito ativos e até seus bisavós também. Então, o choque geracional são pais e avós do século XX, pais ali, década de 80, 90, avós lá da década de 50, 40, e filhos do século XXI, todo mundo junto e tendo que se relacionar e conviver. Então, tem um grande impacto também, é um desafio hoje para a família. Os conflitos geracionais. O momento político, ou a gente esqueceu, né, das últimas eleições, de como famílias brigaram por conta de partido, e eu defendo quem, e toda aquela polarização que aconteceu. Então, teve um grande impacto na família isso. O aumento da expectativa de vida,
Hoje, muitos filhos, né, vão cuidar dos seus pais. A expectativa de vida aumentou, como eu disse, tem muita criança que ainda convive com seus bisavós e bisavós ativos ainda. Então, a expectativa de vida vai aumentando, a população idosa vai também se mantendo mais presente. E aí o filho que era filho, de repente se torna cuidador do seu pai, e ali vai oferecer os cuidados. Então, tudo isso também são desafios. Os transtornos do neurodesenvolvimento, a patologização da vida, as questões de inclusão, que a gente fala muito hoje, a própria violência, né? Todo mundo com medo, o ódio, a intolerância. A gente está vivendo um momento onde a gente está muito mais intolerante do que tolerante. A gente está vivendo também as fake news, essa pós-verdade, onde todo mundo fala o que quer, e aí tudo é verdade, e a gente briga, e essas brigas vêm para dentro de casa. Então, gente, são muitos desafios. E lá, aquele material que Márcia tinha me mandado, cada coisinha dessa aqui foi uma palestra no congresso. Então, assim, daqui daria para a gente puxar muitas coisas que têm um impacto na família. E os desafios atuais, de um ponto de vista, assim, até mais do indivíduo, a gente está cada vez mais também individualista, né? Estamos vivendo um imediatismo emocional também muito grande. Muitas crianças e até adultos também, né? Que não toleram muito a frustração. Hoje a gente fala tanto, né? Que a gente vive que já foi a depressão, a doença do século, a ansiedade. Gente, hoje eu falo muito assim que é a frustração. Porque hoje a gente não consegue se sentir frustrado. A gente está sempre em busca daquela vida que eu deveria ter, do carro que eu deveria ter, do casamento que eu deveria ter, dos filhos lindos que eu deveria ter e não tenho. Enfim, a gente está sempre nessa roda viva desse desgaste emocional. A falta de tempo para a convivência real mesmo, né? A gente está muito mais conectado, deixa o filho na escola e fica o tempo todo na câmera para olhar como é que ele está. Então, tudo isso vai trazendo grandes distorções, tanto a nível moral, que a gente sabe que o Espiritismo, ele conclama a gente o nosso melhoramento moral, mas também a nível espiritual, né? Porque a gente vai se afastando desses princípios espirituais, espiritualistas que sejam, e a gente vai ficando cada vez mais materialista, né? E aí a sociedade que a gente vive, então, é uma sociedade de quê? 3 coisas. Excessos, né? Excessos, velocidade, performance. Então, como eu disse, às vezes eu vou num lugar, mas para vocês saberem que eu fui, eu tenho que ficar postando o tempo todo, porque não vai adiantar depois eu chegar e eu dizer que eu fui. Se eu não postar, é quase como se eu não tivesse vivido. Então, a sociedade que a gente vive hoje, esses desafios, né, dessa família, que a família, pelo viés espírita, ele não está descolado do mundo. Ele está vivendo nos seus tempos atuais. Que tempo atual é esse? De excesso de velocidade, excesso de produtividade, ninguém quer parar, todo mundo quer estar fazendo alguma coisa, quer estar ativo, a gente não quer descansar. Até o descanso virou também mercado, né? Uma mercadoria, um produto para as redes sociais, de muita permissividade. E essa performance, como eu falei, que a gente tem. E aí, Joana, lá no livro O Ser Consciente, ela já apontava isso, ó, veja se não é, essa pressa toda que a gente vive, essa exaustão que essa pressa leva, desses e se. A gente abre a Netflix e fica ali, passa meia hora para escolher o filme, então passa 1 hora para escolher o filme ou a série, mais tempo do que a própria série que a gente vai assistir. Então essa pressa toda, ela está roubando a gente de viver, ela está roubando a gente das conexões realmente. E se rouba a gente, o indivíduo ele não é sozinho, rouba a gente, do nosso seio familiar e das convivências também. Aí Joana fala assim, a pressa moderna gera solidão e desajuste emocional, porque substitui o afeto pela conexão virtual. Esse livro nem é tão recente assim, viu? A internet nem estava o que é hoje, e ela já estava lá falando que ela nos rouba o afeto em troca da conexão virtual. Então, a gente vai vendo realmente que os desafios que a família hoje está inserida são muito grandes. Então, a gente vai vendo o quanto isso vai nos distanciando, e ali na frase de Joana tinha uma palavra muito importante que é solidão.
Porque hoje a gente já sabe também, muitos estudos, que a solidão ela é tão prejudicial quanto o sedentarismo, quanto aquela pessoa que fuma, quanto a pessoa que bebe em excesso, bebidas alcoólicas. O grande problema da humanidade daqui para frente, quando a gente falar de saúde, saúde física e saúde mental, vai ser a solidão. Então, a gente às vezes divide a mesma casa, está muito próximo, mas completamente distantes e desconectados. A gente divide espaços, mas não divide intimidade, né? Mas não só a intimidade, essa intimidade das coisas que a gente sonha, do que a gente acredita. Eu dava aula na faculdade e eu ia com uma colega que também dava aula lá e a gente ia de carona com o marido dela. Era um casamento assim de uns 2 anos e tal. E uma vez isso me marcou muito, foi quando eu comecei a pensar sobre isso. Ela falou um sonho que ela tinha na vida dela, que ela queria conquistar. E aí o marido virou e falou assim, você nunca me contou que você tinha esse sonho. Aí ela fez, pra que esse sonho é meu? E aquilo ali eu fiquei assim, em choque na hora. E fiquei, gente, é verdade. Então a gente às vezes está dividindo. E Jesus, gente, não erra não, nosso endereço, viu? A gente tem uma família que a gente precisa. Não é a família que a gente quer. E dentre a família que eu preciso, muitas vezes eu estou completamente deslocada, distante, e não quero nem que ele saiba qual é o sonho que eu tenho. Então a gente vai vivendo esse imperativo também da felicidade. Ai, Sandra, então a gente não pode ser feliz? Claro que a gente pode. Mas o imperativo da felicidade a todo custo, aí não. Porque o imperativo da felicidade esvazia a gente das nossas relações. E eu entender até que a minha irmã pode estar sofrendo, que a minha mãe pode não estar bem. A gente quer tanto ser feliz o tempo todo que a gente esquece que faz parte da vida, faz parte da experiência de vida, os sofrimentos, as angústias, as dúvidas, tudo isso que a gente quer esconder, que a gente quer botar embaixo do tapete, que a gente não quer pesar, que a gente só quer ser leve, que é o que eu falo aqui toda segunda. Então a gente vai vivendo também esse momento, e isso vai trazendo um impacto muito grande nos nossos aspectos morais. Então, qual seria, gente, diante de tudo isso que eu falei aqui, qual desses seria o principal desafio? Será que é a hiperconectividade, as dificuldades financeiras, essa patologização da vida, a crise existencial, a crise de gerações? Gente, o próprio desafio é a própria família. A nossa família, por si só, ela já é o grande desafio. Porque se a gente não vem, é tão às vezes difícil a gente encontrar intimidade naquelas pessoas também que estão ali, como pai, como mãe, como primo, como tio, como filho. Então, a família é o grande desafio. E ele é tão atual que a gente reencarna e a gente faz o quê? A gente atualiza aquilo que a gente deixou ali no passado, que a gente não conseguiu resolver tão bem. Então, o principal desafio é a família. Então, a partir de agora, eu só quero falar de família, viu? E aí a gente vai precisar mudar, então, os olhos. Né? Se o meu óculos estiver todo embaçado aqui, eu estou olhando, então, para a perspectiva sempre do outro. É a questão financeira, é o conflito de gerações, é esse imperativo da felicidade, é a performance, tudo isso que a gente já falou aqui. Não, mas se eu mudar a minha lente, eu posso também criar uma nova narrativa. E aí, qual é o desafio, então? É ler a família e ler esses desafios pela luz do Espiritismo, né? Pela luz daquilo que o nosso mestre, que o Cristo nos ensinou. O desafio é esse, é tentar colocar isso em prática. Antes de eu querer atingir 100, 1000, deixa eu começar a atingir ali os 5, os 10, né? O 1, o 2, que está ao meu lado. Aí eu vou tomar um tempinho aqui que eu vou ler rapidinho só. Uma passagem do livro Jesus no Lar, que aí vocês vão ver. Para não ficar eu falando. Olha a conversa que Jesus teve lá na casa de Simão Pedro, com Pedro, e a família dele estava lá, a sogra dele estava lá também. Simão, ele vai perguntar para Simão, Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Aí Simão Pedro vai responder, né? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, meio que hesitante, né? Jesus perguntando, a gente nunca quer dar resposta. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Então, quando a gente vai
né? A gente vai lá escolher o tomate, as frutas, a gente quer escolher os melhores. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E aí Simão Pedro fala, né? Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e disse: assim também é o lar, diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Aí a sogra lá de Simão Pedro também vai fazer a perguntinha dela, né? Que ela não vai ficar de fora. Ou já que o genro perguntou, ela também vai perguntar. Aí ela vai e fala. Em lágrimas, viu? Aqui o texto diz que ela fala isso em lágrimas. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, né, ela faz essa constatação, e aí sorrindo, Jesus pergunta: que fazeis inicialmente as lentilhas antes de servi-las às refeições? Então ela responde, também titubeante, né? Não é fácil responder ao Cristo. Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo. Bom, vou cozinhar, né, a lentilha, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Ele pergunta, né? Aí ela fala, de modo algum, tornou a vela humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. E o divino amigo, então, considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Então, a gente vê aqui, né, nessa passagem, que Jesus, ele está falando, gente, da madeira, né, do trabalho, do oleiro. Ele está falando do trabalho do oleiro do barro, do carpinteiro, da madeira. Ele falou primeiro do que mesmo aqui? Do pescador. Tá? Isso foi só para ver se vocês estavam atentos. Do pescador. E com a senhora, com a sogra de Pedro, ele deu o exemplo da lentilha e do pão, né? Gente, tudo isso tem a ver com o quê? Com preparo, com formação. Então, aí lá, o nome do livro é Jesus no Lar, né? Então ele vai falando que o lar é a primeira escola da gente. Então a família é esse primeiro núcleo de aprendizado moral e social. Então, isso por si só já é um grande desafio. Gente, educar não é fácil, não. Ou é fácil? Quem é pai e mãe aqui? Avô, avó? Não é não. Então, o maior desafio é esse. Ele está falando da pedra bruta, da escolha, do ir ao forno, do se dedicar, do colocar literalmente a mão na massa para poder fazer. Então, eu acho essa passagem bem interessante. Aí Joana diz: a família é o laboratório moral onde se burila o sentimento, o sentimento e se lapida a afetividade. Mas, gente, a reencarnação, ela não erra e ela não acontece por acaso. Por isso que é um grande desafio. A família por si só já é um grande desafio. Porque ali ela junta várias necessidades evolutivas, é um caldeirão borbulhante e ali também é um instrumento de progresso. Então, a convivência familiar é esse exercício. Por isso que ele faz essa comparação com o pescador, com o oleiro, com o carpinteiro, com a dona de casa, digamos assim, a cozinheira, porque tudo é um exercício. Então, esse exercício mais direto da lei, justiça e caridade. Então, quando a gente está falando de família, esse exercício, nessa ebulição toda, que é cada componente daquele, e no próprio desafio, que já está encarnado, junto com cada pessoa ali, com seu projeto reencarnatório, para dar conta,
já é um grande desafio e é um exercício que ocupa aí a lei de progresso, a lei de caridade, a lei de amor, todas essas leis lá que o Espiritismo não fala. E aí, por isso que eu disse, a família é sempre uma atualização. É o que vai continuar falando lá, Joana. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Arraigadas nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada de agentes diversos, como eu falei. Porquanto nela se reencontram comumente, gente, eu amo meu filho. Eu sei que aqui todo mundo ama. Afetos e desafetos. Por isso que é o desafio. A roupagem de filho é importantíssima para a gente amar aquela pessoa que a gente não sabe quem foi. Amigos e inimigos. Para os ajustes e reajustes indispensáveis ante a lei do destino. Então, a gente lembra aqui, né, daquela passagem do Nosso Lar, quando o pai de a mãe de André Luiz fala, né, que ela vai voltar a encarnar e junto com ela vai ser de novo esposa do pai de André Luiz, vai ter o mesmo casamento que teve na vida anterior, e as duas amantes do pai de André Luiz agora viriam como filhas. Então, a espiritualidade também, ainda que com todas essas divergências, porque ali vai precisar agora de que o pai de André Luiz, ele ame as filhas, com outro óculos. Ele vai precisar mudar as lentes dele ali. E por si só, para aquela família, para ele, já vai ser um grande desafio acolher com um amor paternal aquele que vivenciou com ele outra vida um amor carnal. Então, a espiritualidade, ela vai restaurando esses tecidos todos com esse viés da fraternidade. E aí a gente vai vendo os bastidores da construção de um lar. Então, nem sempre, claro que também tem os espíritos afins, mas, gente, nem sempre é assim, até pelo nível que a gente está no mundo de provas e expiações. Então, muito desses arranjos, eles adquirem essas roupagens de filho, por isso. A própria biologia, ela se utiliza disso, né? A mulher pare, a que está grávida, aquele mergulho de hormônios o tempo todo ali para ensejar nela amor, cuidado, apego, tudo isso também é meio que biológico ali, para que a criança não venha lindinha, aquela coisinha linda, para que a gente não se apaixone por ela, não. Então, todo esse é o bastidor, que a gente não tem acesso, né, a maioria, de como é que o nosso desafio familiar está sendo montado. Mas uma coisa a gente precisa ter certeza, é que não existem as uniões casuais, né, não é por acaso, e a Constituição nos permite infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Então, olha a possibilidade do tamanho do trabalho iluminativo do pai de André Luiz, naquela que ele talvez deseducou por um caminho aí de um sexo mais desenfreado. Agora ele educar pelo amor, do cuidado, do respeito, da educação, de formar moralmente aquelas duas pessoas. Na literatura espírita está cheio de casos assim, né? Sexo e Destino tem, Além da Morte tem vários livros aí que ele vai também, Sexo e Vida, vários livros que vai nos contando isso. Então é a misericórdia divina que vai montando o nosso lar junto com a gente. E aí a família, palavra que Rose gosta, é o cadinho onde se purifica o ouro das almas. Porque ele vai construindo isso tudo, né? Que aí me botam para falar de família com Rose, que só fala de família aqui, né, Rose? E aí a família é essa grande oportunidade da gente reconstruir os nossos laços, os desafios que possam convergir em perdões que a gente precisa, mas é também através desses laços que o amor vai se fortalecendo. Então, por isso que eu disse, né? Ninguém possui a família que quer, a gente possui a família que a gente necessita, ou como Joana diz, assim também, da família que a gente merece. Então, claro que são desafios muito grandes acontecendo. Tem um desafio do próprio projeto reencarnatório, tem também essa vestimenta toda de amorosidade, na teoria pelo menos, né, e que a gente quer que isso seja posto em prática, que nos facilita muito a vida. Outro dia uma pessoa me disse isso, não me dou com minha mãe. Sempre briga, 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 briga.
Aí ela falou assim, agora eu aprendi um jeito, mas que ela se culpa muito. Que ela diz que só passa 15 minutos na casa da mãe. Porque se passar mais de 15, é briga. Eu falei, então por que tá ali? Por que você está sentindo culpa? Se você já encontrou o tempo ótimo de se relacionar com sua mãe, sem que aquilo cause briga, desconforto, por que sentimento de culpa? Então a gente também vai aprendendo nas relações os limites que a gente deve impor ao outro e o outro também impor a gente, né? E aí a lei divina, que é o pronto. O que a lei divina quer então? É o que ele coloca. Que o infrator renasça ligado à infração. Cobradores reencarnados juntos às dívidas na província do Instituto Familiar dentro do lar. Escolhestes aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas, os próprios desenganos, solicitastes a bênção da presença. Sem eles faltariam as bases para os seus pés jornadeiros. Então, essa passagem aqui, o que é que ele nos diz? Que a gente escolheu e sem ele me faltaria os pés junto com os quais eu caminharia. A gente está falando de quê? Da lei de cooperação, né? Da lei de sociedade. Então, a família opera através da lei de cooperação. Porque a família ela vai mudando também nesses desafios através da transformação. E a gente é um animal social, a gente quer se relacionar, a gente está assim nessa loucura de se relacionar por só rede social, de curtir, aí não gostei, a Cristiane fez isso, então vou lá e descurto ela. Ah, eu não vou mais compartilhar memes que a gente troca a semana inteira, não, vou dar um gelo nela. Então a gente vai fazendo isso, mas o que a gente quer mesmo é conviver, é criar conexões. Só que a gente está deixando isso aí e passando. É por isso que a gente está vivendo essa pandemia aí da solidão. Então, a lei de cooperação, olha o que ele fala. A família é apresentada como um núcleo que desafia o individualismo. Exigindo que seus membros se ajudem mutuamente. E é um ambiente para praticar a troca de apoio emocional, material e espiritual. Embora a sociedade moderna tenha dificultado essa vivência. A sociedade, ela pode estar dificultando, mas e por que isso é tão importante? Lembra que lá no início, na pergunta que eu falei no Livro dos Espíritos, que falou que quando os laços de família não vão bem, o que acontece na sociedade? Intensifica o egoísmo. Gente, aqueles desafios todos que eu falei, é o quê? Se não egoísmo? A raiz é o egoísmo. É o da performance. É de eu mostrar quem eu sou. Então, é primeiro eu, depois os meus, os seus. Aí é com você também. Então, na raiz, o egoísmo é um guarda-chuva. Tudo aquilo ali que eu falei no início está embaixo desse guarda-chuva, que é o egoísmo. Então, o principal desafio, a pedra no caminho da lei de cooperação é o egoísmo. Olha o que ele vai falar. O egoísmo leva a agir como se o mundo girasse apenas em torno de si, enquanto o orgulho, que é filho do egoísmo, impede a humildade necessária para aprender e receber ajuda. Então é uma troca. Eu preciso também aprender a dar e receber ajuda, que essa é uma das coisas também muito difíceis que algum conjunto de pessoas enfrentam, né? Que é o pedido. Outro dia eu falei, né? Até a tristeza, isso que a gente quer tanto isolar, ela tem uma função social enorme. Não me vejam triste, não. Eu que não comuniquei tristeza para ninguém me parar e perguntar, você está sentindo bem? O que é que eu posso fazer por você? O que é que está acontecendo com você? A gente que não comunique. Então, tudo isso é porque a gente tem esse ímpeto de se relacionar. Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos, espalhe suas torpes sementes, aquelas lá que eu falei, em forma de quê? Presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença. A aflição do próximo, a humanidade provará a ardência do desespero coletivo e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos, a identificação com o bem, o amor e a caridade e o sacrifício. Então, o egoísmo é a fonte de todos os nossos vícios.
todos os nossos vícios, está ali, é na raiz do egoísmo mesmo. E essa vida que a gente vai levando, essa vida atual, ela vai fazendo com que a gente, muitas vezes, vá ficando cada vez mais individualistas, cada vez mais pensando em nós. E aí a própria família, ela vai perdendo essa função dela, que é a primeira escola, né? É o forno, como disse lá no livro Evangelho no Lar, esse forno que a gente precisa levar o pão para poder se formar realmente, o pão até como alimento mesmo, né? Ou a gente não faz a oração do Pai Nosso. E aí tem um conselho. Qual é o conselho? Isso aí é uma passagem de Paulo, está lá em Emmanuel, no livro Pão Nosso. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem. Então, não é eu passar a mão só na cabeça do meu filho, do meu marido, da minha tia, da minha avó. Não, a piedade não é essa que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nefrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, também o que ele chama aqui é que a gente possa colocar um elemento que parece também que anda faltando muito na nossa sociedade, que é a esperança, né? Que é esperançar. A gente vive tanto um presente, mas não um aqui agora sustentado. É muito um aqui agora na pressa, no excesso de consumir, de comprar, de mostrar, de ter e muito menos de ser, que a gente vai deixando que o tempo vai esvaziando, ele vai correndo das nossas mãos. Mas aqui o que ele está querendo dizer é que a gente deve viver o presente com coragem, né? Olhando para a família, os desafios que nos são impostos. Porque, gente, se esses desafios que tem na sociedade, eles nascem de algum lugar, viu? Ele nasce de pessoas, e pessoas têm famílias, pessoas convivem. Então, tudo isso também, a família, ela é produtora e produto. Ela produz a sociedade, que a gente reclama, mas ao mesmo tempo ela é produto dessa sociedade. A gente continua, e aí uma coisa vai retroalimentando a outra. Mas e se eu falasse para vocês agora que existe um manual para a gente enfrentar esse desafio? Vocês querem? Eu falo. O manual. Tem um manual, sim. Às vezes a gente não gosta de falar de manual, não, né? Ah, receita pronta. Tem um manual. Mas você não diz que as famílias são diferentes, cada uma com sua história, com sua trajetória, do que a gente traz do passado, do que a gente vive no presente. E aí você quer falar um manual? Quero. Sim, tem um manual. Sabe qual é o manual? A própria família. Se é dentro da família, então é dentro da família, é quando, como o conselho lá que ele falou, é olhando para a família que eu vou ver ali onde é que é. Gente, porque a gente sabe. A tia que a gente implica, o irmão que a gente não se dá bem, né? Aquilo que a gente olha, o reflexo no espelho bate e aí volta. A gente vai fazendo isso. Eu mesmo na minha casa, na minha família, eu sei assim. Aonde é que meu pé dói ali com um, com o outro. Então, o manual que a gente tem para lidar com os desafios, tanto da sociedade como os desafios dentro da própria família, é a família. As respostas estão todas lá. Porque como a gente falou já aqui, houve todo um planejamento e a misericórdia divina foi unindo aquelas pessoas com essas roupagens. Ainda que o desafio seja grande, a roupagem do afeto modifica muito. Modifica demais. Ninguém aqui suportaria saber que aquele filhinho que gerou, que amou, que pegou, que a coisa mais importante do mundo foi o seu algoz em outra vida. Então, Jesus vem dizer assim, ó, vocês não vão resolver isso no ódio, na briga, não. Que é laço maior para você resolver alguma coisa, que não seja o laço familiar. Agora, não impede de ser um desafio. E aí se lembra que lá, quando eu li o livro, Jesus, para falar sobre família, ele falou de quê? Dos peixes e dos frutos, né? A pessoa, ela escolhe os melhores frutos. Não tem essa passagem também lá no Evangelho?
O filho pede o peixe, o pai dá a serpente? O filho pede o que mesmo? Que aí fala da cobra, Luciano, que me lembrou ali. Tem outra coisa aí da cobra na passagem, não tem, seu João? Esqueci agora, mas você sabe o que eu estou falando. Aí ele está falando, né? Que os peixes e o fruto do pescador, as pessoas vão sempre querer escolher os melhores, as melhores coisas para sua família. O oleiro e o barro. Então Jesus falou disso também. Do carpinteiro e da madeira. E também sobre como é cozinhar a lentilha. Jesus falou sobre tudo isso. E Jesus foi explicando isso a Pedro, mas eu não li o capítulo todo para vocês não. Depois dessa conversa, eu vou ler agora como é que Jesus concluiu, para a gente ver o que é que Jesus fala. Aquilo ali foi para falar de Jesus no lar, né? Que é o primeiro capítulo de Jesus no lar. Olha o que ele fala. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem o lar que aperfeiçoe ela? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? A gente vai rezar, a gente adora rezar por Gaza, pela Turquia, pela Rússia. A gente vai e reza por todo mundo, para depois chegar, né? Ah, lá o meu pai, a minha mãe. E é tudo pergunta, viu? Se não aprendemos a viver em paz, em quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai Eterno, que nos parece tão distante? Não tem lá a música que ninguém explica a Deus, que é tão difícil a gente conseguir compreender mesmo o que é Deus. Aqui, isso aqui foram tudo perguntas, viu? Se não ficou claro na hora que eu li, Jesus está finalizando o capítulo perguntando. Então, a pergunta lá inicial, né, do tema, né, dessa palestra, poderia ter sido, né, qual? Como ajudar a família nos desafios da atualidade? Então, em vez de dar respostas, eu quero que vocês fiquem com essas perguntas que Jesus fez. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem um lar que a aperfeiçoe? O marceneiro, para construir o barco, não tem que trabalhar a madeira? Você vai dar a lentilha, o peixe, não fala peixe cru não, porque é comida, né? Você vai dar lá batata crua para o seu filho comer? Não. E um conselho é que a gente deve, então, trocar as nossas lentes pelas lentes de Jesus. Tentar olhar para a nossa família com essas lentes, porque a narrativa dele, quando ele traz todos esses elementos simbólicos do pescador, do homem que saiu a semear, até da pergunta quem são meus pais, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que ele nos faz. A gente deve encarar os nossos desafios com essas lentes, com os óculos de Jesus. Porque se a gente olhar com os nossos óculos, aí a gente vai recrudescer, intensificar o orgulho. E o lar, então, segundo Joana, é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Mas como eu comecei com o texto, então eu vou terminar com o texto também. Quem aqui conhece a música Todo Sentimento de Chico Buarque? Alguém já ouviu? Quem não conhece, quando sair daqui, pode ouvir. Olha lá o que ele vai falar na música, que eu não vou cantar, né? Não sou doida. Não vou fazer isso com vocês. Não preciso dormir até se consumar o tempo da gente, preciso conduzir um tempo de te amar. Te amando devagar e urgentemente pretendo descobrir no último momento. Espera aí que eu... Espera aí só, se eu coloquei um negócio aqui de trás para frente agora.
Não, tô lendo certo. Vou ler de novo então, viu? Foi falha aqui. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir, no último momento, um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Pretendo te querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir, o tempo de poder, a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu. Apenas seguirei como encantado ao lado teu. Gente, essa música, quando vocês ouvirem, vocês vão ver. Ele fala da família e que em 3 momentos, né? Preciso não dormir até se consumar o tempo. Gente, é quando o bebê nasce. A mãe não quer dormir. Ela quer estar ali para aquele filho todo o tempo, né? E porque aí também aquela criança necessita de mais. Então, o homem é aquele ser animal que precisa do outro. Sem o outro, ele não sobrevive. Mas aí também ele não vai falando que vai ter um tempo, que o amor vai caindo, ficando doente, que então ele prefere partir. Aí chega a adolescência, né? Que é aquela fase difícil, que muitos pais vão dar um passinho para trás. Estão ali. Mas também tem que deixar que o adolescente, aquele ser ali que ele está em processo de criação da sua identidade, possa também se tornar um pouco protagonista da sua vida. Passando esse momento dessa adolescência difícil, é que ele fala que vai chegar o tempo onde a gente se encontra com certeza novamente, onde não diremos nada. Apenas seguirei como encantada ao lado teu. É quando aí a gente às vezes já está com nossos pais mais idosos e a gente já está tendo uma relação com eles diferente. Então, essa música, todo o sentimento, na minha voz aqui não deu para ficar sentindo o mesmo sentimento, né? Mas quando vocês ouvirem, vocês vão ver todo o sentimento que é realmente essa jornada, que é o desafio da família. Obrigada, viu, gente? Nós agradecemos, né, a Sandra, que brilhantemente trouxe essa troca de lente para a gente, né, um convite para que a gente troque a nossa lente do egoísmo para uma lente com amorosidade, que é assim que a doutrina espírita nos convida, né, diariamente. E parabéns, viu, Sandra, mais uma vez, obrigada. A gente sabe que é desafiador estar aqui nesse espaço, mas que de forma muito nobre você trouxe, né, quais são os desafios das famílias na atualidade e também conseguiu trazer para a gente a receita do que é que a gente precisa no dia a dia, que é o amor, né, o amor a partir da espiritualidade. Nós vamos dar agora o segmento, vamos para o segundo momento, que é o passe coletivo, que tem a mesma função do passe individual. E aí gostaria de convidar os passistas para que a gente consiga se conectar. E vou convidar a Sandra para poder fazer a oração. No final, no final. Se preocupar.
Vamos então nos mantermos ainda assim, com os nossos olhos fechados, ou silenciando a nossa mente, recebendo ainda as bênçãos desse passe coletivo e agradecendo a oportunidade de estarmos reencarnados, com a confiança total de que Jesus não errou com nós, na escolha dos nossos familiares, e na certeza também de que é junto com Ele que venceremos os desafios que a vida nos impõe. Não é sozinho, não é nutrindo solidão, é pelo caminho da conexão com o Cristo que vamos aprender a amar e nos fortalecer nos desafios do nosso dia a dia. Então, devemos agora somente agradecer ao Pai essa oportunidade de estarmos encarnados. Que assim seja. E aí agradecemos mais uma vez a todos que estão aqui presentes e convidamos vocês, tanto que estão aqui encarnados e desencarnados, como as pessoas que estão participando também pelo Instagram, para que na próxima semana retorne aqui com Mayra Bahia, que vai fazer o fechamento do mês Honrai vosso pai e vossa mãe. Até a próxima semana.